Banca FEPESE, ano 2022. A Companhia Esplanada tem como atividade principal a prestação de serviços de suporte técnico em informática, inclusive com a instalação, configuração e manutenção dos programas de computação e bancos de dados. A companhia afirma que tem uma receita média de R$ 500 por cada serviço prestado, com desvio padrão desconhecido e distribuição normal. O auditor fiscal deseja testar se o valor da receita média informada pela empresa é confiável. Para isso, questionou aleatoriamente 16 clientes da companhia, perguntando o valor de cada um desses clientes, o valor que cada um desses clientes gastou ao tomar os serviços da companhia Esplanada. Com base nas informações obtidas, o auditor fiscal calculou o valor médio gasto pelos 16 clientes, que foi de R$ 540, com desvio padrão de R$ 80, também com distribuição normal. Para testar a hipótese que a receita média informada pela companhia é igual à obtida na amostra junto aos 16 clientes, o auditor fiscal aplicou um teste de student bicaudal, ou bilateral, com um intervalo de confiança de 95%, nível de significância de 5%, com a formulação das seguintes hipóteses. Então, nós vamos ter H0 e H1. Depois ele trouxe aqui pra gente. Opa, que meu mouse falhou. Pera aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo trazer meu mouse de volta. Vamos lá? Pronto, voltou. Agora sim. O auditor fiscal tem os seguintes dados da pesquisa TED Student. Então, nós temos uma parte da tabela. Com base nessas informações, é correto afirmar que o auditor fiscal concluiu que... Vamos lá. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão. Letra E. Pessoal, mesmo, apesar de ter um enunciado grande, ainda você tem que testar todas as alternativas, infelizmente, tá? Mas, pessoal, aqui, como a gente já sabe que o gabarito é a letra E, vamos direto aqui para a resposta, tá? Mas antes de partir para a resposta, vamos entender de fato o que realmente está se passando aqui, ó. Até aqui é só a historinha, né? Então começa a partir daqui, ó. A companhia afirma que tem uma receita média de R$ 500 por cada serviço prestado, com desvio padrão desconhecido e distribuição normal. Opa, então ele já trouxe uma indicação aqui por onde nós vamos seguir. Então nós temos a nossa curva gaussiana. E aqui abaixo nós vamos ter a nossa PAD. O que acontece com a nossa PAD? O que acontece na normal, acontece na padronizada. O que acontece na padronizada, reflete na normal. Tudo bem, como eu sempre falo, o correto é que esses dois desenhos estão iguais, tá? Mas o professor aí não fugiu das aulinhas aqui de artes e não consegue fazer um desenho tão simples. Mas tudo bem, vamos lá. Ele continua. Ele falou aqui que nós vamos ter uma receita média de 500, né? Então, a receita média é de R$ 500. Bom, se a receita média é de R$ 500, nós sabemos que na padronizada é igual a zero. Ele passou também que o desvio padrão aqui, no caso, é desconhecido, a gente não conhece o desvio padrão. E ele passou também que nós vamos trabalhar com um N de uma amostra igual a 16. Então, nós já temos algumas informações aqui. Olha que interessante. Ele falou que o desvio padrão é desconhecido e o tamanho da amostra é menor que 30. Pessoal, TED Student. Mas vamos continuar, tá? Então, ele coloca... Um auditor fiscal deseja testar o valor da receita média informada pela empresa, que é de R$ 500, né? Para isso, questionou aleatoriamente 16 clientes da companhia, perguntando o valor que cada um desses clientes gastou ao tomar o serviço da companhia Esplanada. Até aqui, resume o que nós acabamos de fazer, ó. 16 clientes, renda média, né? Receita média de R$ 500, desvio padrão desconhecido, segue uma distribuição normal. Prosseguindo. Com base nas informações obtidas, o auditor fiscal calculou o valor médio gasto pelos 16 clientes, que foi de R$ 540. Opa! Então, o que acontece, pessoal? Ele questionou esses 16 clientes e ele descobriu que a receita média, ao contrário do que o comerciante falou, a receita média aqui, então, é de R$ 540. Ó, observa que a receita média geral é 500. E nessa amostra representou uma média de 540. Prosseguindo. Com desvio padrão igual a 80. Então, nosso desvio padrão amostral é igual a 80. Certo? Prosseguindo, então.
também com distribuição normal. Para testar a hipótese da receita média informada pela companhia é igual à obtida pela amostra junto aos 16 clientes, o auditor fiscal aplicou um teste T de Stuart bicaudal. Pessoal, bicaudal, então vai ter, nós vamos estar pintado tanto o lado direito como o lado esquerdo. Tanto que ele colocou ainda, reforçou, bilateral, com um intervalo de 95% e nível de significância de 5%, com a formulação dos testes de hipóteses. Olha como ela foi boazinha, ela falou que o nível de confiança é de 95% e o nível de significância é de 5%. Então, ele trouxe aqui que o nível de significância é de 5%. Bom, se é de 5%, ele falou que é bilateral, significa que esta área aqui que está de amarelo corresponde a quantos por cento? Fala daí. Exatamente. Quem falou 2,5 está certinho, porque ó, nós vamos ter 2,5 de um lado e nós vamos ter 2,5 do outro lado. E aqui, toda essa área aqui corresponde a 95%. Ó. 95% mais 2,5 mais 2,5 e dá exatamente 1 ou 100%, que é toda a área abaixo da curva. Certo, vamos continuar. Depois ele trouxe aqui o teste de hipótese, né? A receita média informada pela companhia é igual à receita média obtida pela amostra. Isso aqui, então, é a nossa hipótese nula. Ele trouxe H0 e depois ele reforçou que é a hipótese nula ou então a hipótese principal. E a hipótese alternativa é a receita média informada pela companhia é diferente. Opa, quando é diferente, nós sabemos que é bicaudal. Pessoal, desculpa aí pelo meu cachorrinho aí latindo aí de fundo. Da receita média obtida na amostra, isso aqui é a hipótese alternativa. Bom, como ele falou que vai aplicar o teste T de Stuart, então nós vamos trabalhar com 2,5, ó, tá vendo? Ó, a área que não vale 2,5. Então, se o lado direito vale 2,5, o lado esquerdo também vale 2,5, tá? Ó, só reforçando aqui, ó. Aqui vale 2,5, aqui então também vale 2,5. O que mais que ele trouxe aqui pra gente? Como nós vamos trabalhar com T de Stuart, nós vamos trabalhar com grau de liberdade N-1. Então, nós vamos ter 16 elementos, menos 1, vai dar um grau de liberdade igual a 15, ó. Então, nosso grau de liberdade é igual a 15, tudo bem? Então, ó, nós vamos trabalhar com grau de liberdade igual a 15, com 2,5. Então, nós encontramos 2,1315. Eu vou considerar somente 2,13, tá? Só para ficar um pouco mais fácil. Então, o que é esse 2,13? Aqui é o nosso nível de significância. Então, aqui vai ser 2,13. E aqui, então, vai ser menos 2,13. Tudo bem? Certo. Agora, nós vamos verificar, na letra E, ele está falando assim, ó, nós devemos aceitar a hipótese nula, já que a receita média obtida na amostra está dentro do intervalo de confiança. Bom, aqui, pessoal, nós vamos utilizar o quê? Nosso T-Calc, né? Não tem o Z-Calc, o Z calculado? No caso aqui vai ser o T calculado, tá? Então, nossa estatística T vai ser igual ao quê? Vai ser igual média amostral menos média populacional dividido pelo desvio padrão sobre raiz de N. Então, nós vamos ficar com média amostral. Ele passou aqui que vai ser 540, não é? Ó, né? 540. Então, nós vamos colocar 540 menos 500, dividido pelo desvio padrão amostral, vou até corrigir isso aqui, ó, desvio padrão amostral, que é igual a 80, dividido pela raiz de 16. Então, vamos ficar com o seguinte, vamos ficar com 540 menos 500, vamos ficar com 40, dividido por 80 sobre raiz de 16, que é igual a 4. Então, vamos ficar com 40 dividido por 80 dividido por 4 vai ser igual a 20. 40 dividido por 20 é igual a 2. Então, encontramos um T-Calc, tá? Da hipótese nula igual a 2. Então, se você observar, começa de 0 e conforme eu vou para a direita, ele vai aumentando. Então, 2 não chegou no nível de significância, não chegou nessa área pintada. Então, 2 vai estar mais ou menos aqui, ó, quase encostando, tá? Ó. É a mesma coisa aqui, ó. O 2 vai estar mais ou menos aqui, quase encostando. Então, se ele não caiu na área em amarelo, significa o quê? Significa que a gente não vai rejeitar a hipótese nula, nós caímos na área de aceitação. Então, se caímos na área de aceitação, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos rejeitar, tudo bem? Então, de fato, o que está na alternativa E, está certinho, ó.
deve-se aceitar a hipótese nula, já que a receita média obtida na amostra está dentro do intervalo de confiança. Eu sei, alguns de vocês estão falando, professor, mas e esse intervalo de confiança? É só vocês fazerem o teste, pessoal. Ó, vocês vão fazer o seguinte, não é necessário, tá? O exercício parou por aqui. Mas, de qualquer forma, se você quiser testar, você vai fazer o seguinte, ó, intervalo de confiança. Você vai testar o que você calculou, né? Então, você vai pegar a média amostral mais ou menos T, que multiplica desvio padrão sobre raiz de N. Então, você vai fazer duas vezes esse cálculo. Você vai fazer média amostral. Você vai ficar com 540 mais ou menos 2, né, que nós acabamos de calcular, 2, que multiplica o desvio padrão, que é 80, sobre raiz de 16. E depois você vai fazer um outro cálculo, tá? Que vai ficar, então, 540 mais ou menos 2,13, que multiplica 80 sobre raiz de 16. Pessoal, isso aqui é só para tirar a prova real mesmo, tá? Porque não é necessário. Você vai observar que, por causa desse 2, por causa desse 2,3, ó, por causa desse 2,3, por causa desse 2 e 2,13, esse valor aqui vai ser muito maior do que esse. Então, você vai observar que esse intervalo aqui vai ser muito maior do que esse aqui, tudo bem? Então, isso aqui só confirma o que nós já havíamos descoberto, tudo bem? Então, de qualquer forma, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra E. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar nesses assuntos de estatística para concursos, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!